Queridos irmãos e amigos, eu quero saudar em primeiro lugar a Jurete e ao seminário na pessoa do presidente da Jurete, reverendo Adriano, e quero agradecer à turma o convite para ser o orador nessa ocasião, especialmente porque, muito especial para mim, o nome da turma é Turma Paulo Anglada, e Paulo Anglada foi um dos amigos mais próximos que eu tive. Nós estudamos juntos aqui no SPN, ele chegou a ser o meu monitor na área de grego, fizemos o mestrado juntos na África do Sul, participamos juntos de muitos eventos na Igreja Presbiteriana, houve uma real amizade entre a minha família e a família do Paulo, por isso eu me sinto muito honrado nessa manhã em estar aqui e pregar na formatura da turma Paulo Anglada, em memória. Graças a Deus por isso. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a Escritura na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e nós vamos ler do verso 6 até o verso 8. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 até o verso 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos orar, pedindo a iluminação do nosso Deus para a compreensão dessa passagem. Pai querido, nós estamos diante da Tua Palavra, nesse momento tão importante para nós, de gratidão, reflexão e iniciação de uma nova etapa na vida desses queridos irmãos. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender essa passagem e fazer com que o seu significado caia ou cale profundamente em nossos corações. Nós oramos que assim o Senhor nos guie, que Teu Espírito Santo abra os olhos ou ilumine os olhos do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, infelizmente há um grande número de pastores que não terminam bem. Alguns, no final do seu ministério, abraçam doutrinas estranhas no final da carreira. Outros caem moralmente, trazendo escândalo e mancha em cima de toda uma vida que foi dedicada ao trabalho pastoral. E outros abandonam o ministério já próximos do fim. É muito importante que pastores terminem bem o seu ministério, porque serve de validação pelo que eles fizeram a vida toda. O comentarista Bengel, expondo esse texto, diz a célebre frase: é o fim que coroa a obra. É o fim. Não é tanto como nós começamos, mas é como nós terminamos. É o fim que vai coroar tudo que nós fizemos. Valida o nosso ministério, serve de exemplo para as novas gerações, no sentido de que eles olham para pastores que terminam bem e dizem: eu quero ser assim, ou é possível terminar bem, ou esse é o objetivo que tenho. E serve de encorajamento para pastores que se sentem desanimados diante das lides do ministério, que não são poucas, e dos desafios que não são leves. Por isso eu queria, nessa manhã em que vocês estão começando, já apontar para o fim. Para que vocês, tendo o fim em mente, vocês comecem bem, comecem da maneira correta. E eu queria expor esse texto onde o apóstolo Paulo chegou ao fim, ele olha para trás, para a sua carreira, faz uma avaliação e olha para o futuro, para a recompensa que lhe está proposta. Ele estava preso quando ele escreveu essas palavras. Estava em Roma aguardando o segundo julgamento da parte de César, estava sozinho, já era velho e sabia que o fim estava próximo. Na verdade, ele tinha certeza disso. Seu objetivo em escrever essa segunda carta era fortalecer seu filho na fé, Timóteo. Paulo estava esperando uma visita de Timóteo na prisão, contudo, poderia ser que essa visita não se concretizasse, ou porque Paulo morresse antes, fosse executado antes da chegada de Timóteo, ou por algum motivo Timóteo se visse impossibilitado de chegar. Paulo então adianta para o seu discípulo aquilo que gostaria de dizer a ele pessoalmente.
que ele continuasse firme no ministério, que ele não deixasse que os sofrimentos de Paulo ali na prisão o abalasse, que ele enfrentasse os falsos mestres que ainda infestavam as igrejas. Provavelmente Timóteo ainda estava em Éfeso resolvendo o problema dos falsos mestres ali. Que Timóteo pregasse a palavra em tempo e fora de tempo, capítulo 4, de 1 a 4, que é o contexto imediatamente anterior às palavras que nós lemos, e que ele fizesse a obra de um evangelista, que cumprisse cabalmente o seu ministério como pastor, diz ele no verso 5, porque quanto a ele, e aí entra o nosso texto, o tempo dele já tinha terminado. Em outras palavras, ele está dizendo a Timóteo: eu estou passando o bastão para você, meu tempo já chegou ao fim, e agora você vai continuar o meu trabalho. Você representa uma nova geração que está vindo depois dos apóstolos, a quem está encarregado de guardar o evangelho e disseminá-lo. E na avaliação do apóstolo Paulo, quando ele olha para trás, o seu ministério estava terminando bem. Ele tinha feito aquilo para o que Cristo o chamou. E ele quer com isso não se vangloriar, mas quer encorajar Timóteo. Timóteo, é possível terminar bem. É possível terminar, cumprir fielmente aquilo que foi dado. E com essas palavras, o velho pastor encoraja aquele jovem que estava no início do seu ministério. Eu tenho aqui 3 ou 4 pontos tirados da passagem que eu queria trazer para vocês a respeito de como terminar bem, e todos eles baseados na avaliação que Paulo faz do seu próprio ministério. O primeiro deles, a primeira avaliação que Paulo faz, quando ele olha para trás, é que a vida dele toda e o seu ministério foi como uma oferta de libação. Verso 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Paulo via a sua vida e o seu ministério como sendo uma oferta derramada diante de Deus. A libação era o nome que se dava à oferta de bebida, uma bebida que era feita, preparada especialmente para aquilo, durante o sacrifício de animais no templo. Existe dúvida se a bebida era derramada sobre a cabeça do animal ou se ela era derramada na base do altar. O ponto é que enquanto o animal estava sendo sacrificado, essa libação era derramada. E Paulo, então, ele vê o seu ministério como sendo um derramamento de si mesmo, uma entrega de si mesmo em sacrifício para o louvor da glória de Deus. E a sua morte ali na prisão haveria de selar o sacrifício que foi todo o seu ministério. Todo o seu ministério foi um ministério de renúncia, de entrega, de doação, e a sua morte por Cristo como mártir seria a oferta de libação, a última gota da sua vida que seria derramada para o louvor da glória de Deus. Em breve, como de fato aconteceu, ele seria sentenciado pelo imperador à morte e decapitado na Via Ápia em Roma no ano 67, talvez um ano depois que ele escreveu essa carta. Paulo via tudo isso como sendo uma partida desse mundo para o outro. Veja aí, final do verso 6, o tempo da minha partida chegou. Isso após ter sido derramado como bebida sacrificial, ele agora estava pronto para partir. A palavra partir, na língua grega, ela descrevia a soltura das amarras de um navio que estava preso no cais, para que ele pudesse agora partir, velejar livremente, livre das amarras que o prendiam. Paulo sabe que sua partida, o seu desligamento desse mundo havia chegado e que ele estava pronto agora para navegar livre nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Era assim que ele via o seu ministério, e é assim que ele vê o ministério, como sendo toda uma vida de entrega, de renúncia, de sacrifício em oferta diante de Deus. Segunda avaliação que ele faz, está no verso 7, é que ele se manteve fiel durante todo o seu ministério. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O foco aqui, nessas 3 declarações dele, não é no sucesso, embora Paulo bem que poderia reivindicar isso. As igrejas que ele plantou, o número de convertidos que vieram a crer em Jesus Cristo, o número de pessoas que veio a crer em Jesus Cristo através do seu ministério, a extensão e a profundidade do trabalho de Paulo foram enormes, com repercussões até o dia de hoje. Mas não é disso que ele
se gloria, não é isso que ele menciona aqui. Longe de falar do sucesso, ele foca no fato de que ele tinha sido fiel, ele foi fiel ao mandato que ele tinha recebido da parte de Cristo Jesus. E ele usa 3 metáforas para elucidar isso, como ele via seu ministério. Primeiro, como um combate que ele havia terminado. Primeiro, do verso 7, combati o bom combate. O combate fazia parte dos jogos istmicos e olímpicos daquela época. Istmicos com sede em Corinto e olímpicos com sede em Atenas. E essa palavra aqui, o combate, é a palavra que designava aquela luta corpo a corpo, a luta próxima, como se fosse o MMA hoje, não é? E a palavra que é usada, a palavra grega para definir aquele combate, é a palavra agona, de onde vem o nosso verbo agonizar, que dá a ideia de um esforço muito intenso, uma concentração muito grande. Era assim que Paulo via o seu ministério, como um combate por vezes agonizante, muito intenso, que requeria todo o seu esforço. E aqui, é claro, ele está se referindo às lutas que ele passou durante todo o seu ministério em prol do Evangelho. Lutas para plantar igrejas nas 5 províncias do Império Romano, no Vale do Ilírico, as lutas para manter essas igrejas firmes no meio de perseguições, as lutas para manter a pureza do Evangelho contra os falsos mestres que abundavam naquelas regiões, como os judaizantes, os gnósticos, os místicos, os libertinos, as lutas para manter a liberdade dos gentios no Evangelho contra aqueles que queriam circuncidá-los. Portanto, tinha sido um bom combate. Ele olha para o seu ministério, diz que foi um ministério de lutas, mas foram lutas boas, foram lutas pelas causas corretas, foram lutas visando o bem do Evangelho, o progresso do reino de Cristo e a glória do nome de Deus. Tinha sido um bom combate em contraste com brigas, polêmicas e contendas de outros líderes que marcavam a cristandade daquela época e que marcam até hoje também a nossa cristandade. Líderes que gostam de brigar, mas não é um bom combate. Estão brigando por promoção pessoal, estão brigando por política, estão brigando por algum espaço nos concílios, estão brigando por interesses pessoais. Esse não é o bom combate e não era isso que Paulo diz. E Paulo diz, não é isso que eu fiz minha vida toda. Na verdade, o meu combate foi em prol do Evangelho. Foi em prol do Evangelho. Agora a sua luta havia finalmente chegado ao fim e ele tinha sido vitorioso. Ele pode falar no passado, combati o bom combate. O combate já terminou e eu olho para trás e vejo que foi um bom combate o meu ministério todo. Não me envolvi em polêmicas desnecessárias, não lutei pela minha própria promoção, não busquei o meu próprio interesse, não quis o lugar de proeminência, mas eu lutei pelo Evangelho, lutei pela expansão do reino de Deus na terra e agora terminei, agora estou pronto para partir, porque esse combate já terminou. A segunda metáfora que ele usa, também tirada dos Jogos Olímpicos, é do corredor, no verso 7. Completei a carreira. A carreira aqui era uma modalidade de corrida que não era necessariamente de velocidade, mas era de resiliência e de perseverança, em que o corredor tinha que correr durante um determinado tempo, enfrentando diversos obstáculos. E o desafio maior não era nem chegar em primeiro lugar, mas completar. Se conseguisse chegar ao fim, em si mesmo já era uma vitória, completar o percurso marcado por tantas dificuldades. Paulo se sentia, ao chegar no fim da vida do seu ministério, como um corredor que venceu as dificuldades e cruzou a linha de chegada. E quantas dificuldades, de fato, ele não enfrentou durante todo o seu ministério? A perseguição dos judeus, a traição de cooperadores, fome, sede, nudez, prisões, calúnias, escárnios, falsas acusações. Todos estes obstáculos estavam diante do ministério de Paulo, mas como um corredor perseverante, ele cruzou a linha de chegada. Ele não desistiu, ele não desanimou, seus olhos estavam firmes no Senhor Jesus, seu objetivo era muito claro, ele tinha foco. Deus me chamou para isso e é isso que eu vou fazer, é essa carreira que eu vou completar. A terceira metáfora que ele usa, ainda no verso 7, é de um guarda que cumpre a sua missão. Final do verso 7, guardei a fé. Fé aqui não é o ato de crer, mas aquilo em que nós cremos.
Fé aqui é a mesma coisa do Evangelho. É usado aqui não no sentido subjetivo, mas no sentido objetivo. Fé é aquilo em que a gente deve crer. A fé evangélica, por exemplo, se refere a tudo aquilo que os evangélicos creem. Quando Paulo diz que ele guardou a fé, ele está dizendo, primeiro, que ele recebeu o Evangelho como um encargo da parte de Jesus Cristo para preservar o Evangelho, mantê-lo puro, mantê-lo livre de adições humanas, de ideias humanas, e em seguida transmiti-lo para uma nova geração que fizesse a mesma coisa, para que assim de geração em geração a fé evangélica fosse preservada e pudesse se espalhar pelo mundo. Como guardador da fé, guardião da fé evangélica, Paulo agora olha para trás e fala no passado: eu guardei a fé, eu guardei a fé, ou seja, como um guarda fiel, eu me desempenhei da missão que me foi dada de proteger o Evangelho, defender o Evangelho, fazer apologia em favor da verdade, combater os falsos mestres, denunciar as heresias, expor os erros, afirmar a verdade, ensinar toda a palavra de Deus conforme me foi dado. Isso aqui também, eu chego ao fim e faço a avaliação que eu completei isso, eu guardei a fé como havia me sido dada. E de fato, não é ninguém... Quem lê a história de Paulo no livro de Atos ou lê suas cartas fica impressionado com a fidelidade com que Paulo enfrentou os judaizantes lá na Galácia, os judaizantes no concílio de Jerusalém, a heresia na cidade de Colossos, que trazia traços de gnosticismo e ascetismo, o próprio gnosticismo na cidade de Éfeso, aqueles que não criam na ressurreição na cidade de Corinto. Todos estes Paulo combateu. As suas cartas, elas são, quase todas elas, o resultado dessa luta dele para preservar o Evangelho. A carta aos Gálatas é a resposta dele para os judaizantes. A carta aos Colossenses é a resposta dele à heresia de Colossos, por exemplo. Capítulo 15 de 1 Coríntios, famoso capítulo da ressurreição, é em resposta a uma heresia na igreja de Corinto que negava a ressurreição dos mortos. Ele não somente plantava igrejas, pastoreava os novos convertidos, mas ele defendia a fé, lutava pela preservação da verdade, que é um aspecto importante do ministério pastoral também. E agora ele olha para trás e diz: eu me desempenhei bem assim. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé como Deus havia me dito. E agora, em terceiro lugar, ele contempla para o futuro, depois de dizer que no presente a vida dele estava sendo derramada, depois de olhar para o passado e dizer que ele fez como Deus havia dito, ele agora olha para o futuro e diz no verso 8: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo havia terminado seu ministério, era alguma coisa no passado. Já agora no presente a sua recompensa estava guardada, e ele espera com expectativa um momento futuro em que irá receber das mãos do reto juiz, que irá reconhecer o seu ministério, e naquele dia, que é uma referência ao dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, Paulo diz que vai receber a coroa da justiça. A coroa aqui não é aquele diadema de ouro que era colocado na cabeça dos imperadores, mas era a coroa de louros que era colocada na cabeça dos que venciam os Jogos Olímpicos, às vezes pelo próprio imperador. Quando ele usa o termo coroa da justiça, pode ser interpretado de três maneiras: que naquele dia Cristo lhe daria a recompensa por ele ter vivido uma vida justa, justificado pela graça mediante a fé, ou que a recompensa que Paulo receberia seria a justiça eterna, a vida eterna, ou ainda uma recompensa concedida com justiça pelo reto juiz, por causa do seu ministério fiel e leal, que é a interpretação que cabe melhor no contexto. O justo juiz, o Senhor Jesus, naquele dia, com justiça recompensaria o apóstolo Paulo por conta do seu ministério. Combateu o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé. Com justiça, então, Cristo haveria de recompensá-lo, Cristo haveria de galardoá-lo, para usar um outro termo comum no Novo Testamento, por conta do ministério que ele desenvolveu. Paulo, contudo, sabe, e aqui
nós vemos a grandeza do coração do apóstolo Paulo, a grandeza de alma desse homem, o homem que provavelmente depois do Senhor Jesus Cristo foi o que mais marcou a história da civilização ocidental e do mundo. A grandeza dele em dizer que essa coroa será dada, final do verso 8, não somente a mim, eu não sou o único, eu sei que não sou, mas também a todos que amam a sua vinda, inclusive a você, Timóteo, inclusive a você. Eu não sou o único, mas há outros que terminam bem, há outros que completam o seu ministério, e naquele dia, ao lado deles e junto com eles, eu estarei naquela formatura final, que essa é a formatura final, é a que interessa, é a formatura final, naquele grande dia, quando então nós receberemos a recompensa de um ministério que terminou bem. A todos que perseveraram até o fim e agora anseiam por ver o Senhor descer em glória, vindo encontrar. Queridos, essa é a minha palavra para vocês nessa manhã, que essas declarações de Paulo, que refletem uma vida inteira de dedicação, sirvam de meta para o início do ministério de vocês, que vocês comecem já olhando o fim. Eu sei que há muita coisa para fazer agora, há igrejas para serem transformadas, igrejas para serem plantadas, há igrejas que precisam de revitalização, há livros que precisam ser escritos, há aulas que precisam ser dadas, o ministério todo está diante de vocês e o coração bate, a adrenalina corre nas veias, nós estamos animados, desejosos de começar, não vemos a hora de assumir o nosso púlpito, de ali começar a discipular o povo de Deus, pregar, ensinar. Eu sei como é, mas aí a gente corre o risco de focar somente no presente. Mas se você tiver um alvo, dizendo assim, eu quero terminar bem, você já vai começar agora a estabelecer rotinas que vão lhe ajudar a continuar, como por exemplo a prática dos exercícios espirituais, achar bons amigos que sejam sinceros e a quem você presta conta dos seus atos e de sua vida, dedicação à sua família. Muitos pastores saem do ministério por conta de problemas familiares, no casamento, na própria família. Então, se quer terminar bem, já toma o propósito. Eu vou me dedicar à minha família, eu vou ter tempo para descansar. Muitos não terminam por causa de burnout, de estresse. Eles caem pelo meio do caminho, porque é só trabalho, 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 trabalho. Não descansam. Quando tira férias é para pregar nas igrejas dos amigos, para visitar os campos missionários. Você não vai terminar bem. Desenvolva hábitos que vão garantir que você chegue até o final. É como um carro novo que você compra. Quanto mais você segue as revisões direitinho, não perde revisão, troca o óleo, faz manutenção, mais esse carro vai durar. Mas aí se você compra o carro é novinho, tudo bem, mete o pé, vai para todo lugar, não quer saber da troca de óleo, não quer saber de manutenção, é só botar gasolina e apertar o acelerador, esse carro não vai longe. Então estabeleça bons hábitos que vão garantir que você vai chegar lá no fim e vai chegar bem. E vai participar daquela grande formatura naquele dia em que o reto juiz vai dar não somente ao apóstolo Paulo, mas a todos os demais que terminaram bem a coroa da justiça. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus lhes dê perseverança e fidelidade em tudo o que fizerem e nos vemos lá naquela formatura. Amém.